Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís Fernanda e eu vou falar sobre Durkheim na educação. Eu sou a leitora privilegiada número 2. Quando Durkheim ele fala sobre tratar os meios pedagógicos, ele enfatiza muito o papel do professor enquanto mestre e do aluno enquanto grupo, é, devendo haver mudanças no sistema, bem como as necessidades próprias, tanto como as necessidades sociais. É, Isso é um plano de atitudes a ser desenvolvido entre o mestre e o aluno, em que ambos eles sejam a favor da evolução no processo de instruir e de educar. O professor, enquanto mestre, ele pode te ensinar coisas que sejam assuntos para gerar o melhor entendimento da matéria. Por isso, ele é considerado um mestre e o aluno ele é considerado um grupo. Porém, isso deve ser passado para o aluno de forma que seja para facilitar o entendimento da matéria, só que tiver concebido a fins específicos, né? Isso possibilitaria que o mestre ele determine as suas atitudes e os seus modelos pedagógicos, onde ele vai ensinar tanto o grupo, que seja os alunos, quanto um aluno só. Ele vai mostrar também que o grupo de alunos vão construir um psiquismo coletivo, que é onde todos os comportamentos individuais eles são compreendidos na medida que os processos mentais eles se articulavam. Dois pontos que chamam a atenção é como o Durkheim chamava o meio escolar. Ele falava que a influência, que era como ele chamava de meio escolar, é a necessidade do mestre, enquanto professor, de encontrar o meio termo entre mestre e o seu próprio abuso de poder. Durkheim ele entendia também que a sala de aula ela se tratava de uma associação onde a gente pode se aprender sobre o hábito de vida em classe, da classe como uma escola e da classe sendo apenas uma parte da sociedade, fazendo com que a criança ela tome gosto, né, por uma vida coletiva e mais impessoal do que aquelas que elas estão acostumadas, porque às vezes a vivência em grupo melhora muito as atitudes, os pensamentos da criança, né? E o Durkheim, ele falava sobre isso, que se a gente juntasse um grupo de pessoas, talvez isso melhorasse a vida coletiva do aluno, né? Que ele tomasse gosto por isso. Ele fala também que o espírito da disciplina tem que ser entendido como algo autoritário e ele considera inerente a relação pedagógica de alguns sociólogos, como sociólogos não, desculpa, pedagogos libertários, como o Tolstói, que ele fala assim que o direito do educador não existe e que a escola deve deixar os alunos a liberdade para escrever, para aprender como eles bem entenderem. Só que essa percepção, ela vai implicar numa relação de um adulto-criança, né, gerador de uma relação de um abuso de poder que vai causar uma violência pedagógica. O risco do abuso de poder vai estar ligado ao fato de que a relação pedagógica ela também é uma relação com o saber. Logo, quanto mais o mestre mantém vivo o grupo classe, vai haver mais força para se impor, para o aluno se impor na sociedade, né? Durkheim ele mostra como os conhecimentos transmitidos são determinados pela sociedade, né, como princípios filosóficos. Então, ele propôs que as escolas seriam divididas em duas: escolas secundárias e escolas primárias, onde se aprenderia literatura, artes, matemática e ciência da natureza. Ele queria formar alunos racionalistas, né? Fazer com que cada aluno ele se tornasse uma razão completa e não um sábio integral, que é como ele dizia. Então, ele falava pra gente duvidar das explicações fáceis e apressadas, né? Pra gente poder duvidar do sentimento de complexibilidade das coisas, porque para ele as coisas deveriam ser explicadas de maneira sucinta
clara, né, mas de maneira objetiva. Quanto sociólogo, o Durkheim ele trata de educação e de pedagogia. Ele é movido por um desejo de mudanças que vão dar sentido a uma promoção de grandes ideias e vai fazer com que os pedagogos do futuro vivam tudo o que o sociólogo Durkheim queria que tivesse acontecido, né? Vão poder mostrar a maneira de como conduzir um grupo-classe, controlar suas próprias atitudes, entender que a criança ou adolescente vem lançando ideias de que as mudanças no ensino elas iam passar por mais mudanças ainda na formação pedagógica e mesmo assim não iriam, como eu digo, mesmo assim ainda iriam passar por mudanças, ia se transformando cada vez mais até ter uma melhoria contínua disso. Nos dias atuais, a gente pode ver que esse sociólogo ele pode nos mostrar e pode nos orientar que a pedagogia que teve, né, uma grande tomada de consciência para a pedagogia, porque essas contradições elas nos ensinaram que a educação não é uma coisa simples e que não pode se submeter a ideias redutoras. E o fato de que ele tenha inaugurado o nome da Sociologia da Educação enquanto função social, ele deu origem a uma série de trabalhos em vários países que se tratava da relação entre escola e sociedade, da sociedade como um todo, de desigualdade de oportunidades e do como funcionava, né, o comportamento do grupo classe. O seu conceito de educação que ele falava era bem assim, que toda educação ela consistia num esforço contínuo para impor às crianças maneiras de ver, sentir e de agir, às quais elas não chegariam espontaneamente. E eles nos colocam um conceito fundamental, né? Ou seja, a ação dos adultos em relação às crianças e os adolescentes vão ter bastante impacto. Emile Durkheim, ele vive na sociedade em que vivia a Revolução Industrial, né? Então, ele pensa na sociedade como um grande organismo vivo, por exemplo, um corpo humano. Para ele, a sua principal função vai ser formar cidadãos capazes de contribuir para uma harmonia humana e que em cada aluno vai existir 2 seres diferentes, só que iguais ao mesmo tempo, né? Que são quando ele está sozinho e quando ele está em grupo. A forma dele agir no coletivo, como que vai ser.